Olá, pessoal. Aqui é a professora Márcia Rodrigues, do canal Corpo e Autismo. E hoje a nossa temática é a educação musical no ensino especial. Eu estou com um convidado, o professor Edson Júnior, que vai falar para nós sobre este assunto. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e já deixe seu like. Bom dia, Edson. Olá, bom dia, professora Márcia, e bom dia, pessoas que estão assistindo esse vídeo no canal Corpo e Autismo. Vamos lá, então. Professor Edson, como é que é a educação musical na educação especial? Porque na educação física a gente tem uma diferença no ensino da educação física na educação especial, que a gente chama de educação física especial, né? O ensino da educação física lá no ensino regular, que é a educação física inclusiva, e nós temos ainda a educação física adaptada. Como é que acontece isso, então, na educação musical? Na educação musical, eu costumo pensar até antes da aula. O que acontece? Na escola comum, eu já posso chegar, os alunos já sabem que vai acontecer uma roda, eles já esperam que vão tocar instrumentos, vão cantar. Quando eu estou numa escola especial, com alunos, né, especiais, é um pouco diferente, porque quando eu chego na turma, muitos ali ainda não aprenderam a fazer roda. Então eu vou ter que me preocupar, antes até de pensar numa atividade de música, é como é que eu vou fazer com que esse aluno sinta-se bem naquele momento, se ele ainda não sabe, ainda não aprendeu a ficar em roda. Então, na educação musical, dentro de uma escola especial, eu me preocupo muito com que esses alunos que têm as suas especificidades, eles sejam incluídos. Então, num primeiro momento, o que eu faço? Eu penso, ok, esse aluno, se ele não vai ficar na roda, mas se ele está ali e está feliz e ele está escutando, para mim já é bom. Eu já conto como um primeiro passo para incluir esse aluno dentro da aula de música. Tem professores que costumam chamar o aluno para que eles entrem na roda e falam: vem, fulano, vem, participa. Eu costumo não chamar. Na minha aula, isso acaba acontecendo de uma forma mais natural. Eu estou com aqueles alunos que conseguem fazer roda, eu chamo eles, né? Eles sentam, e aquele um ou dois que ainda não conseguem, eles ficam normalmente pela sala, se acostumando com o que vai acontecer. E aí, ao longo das aulas, dos encontros, esses alunos começam a ficar, algumas daquelas atividades que eu estou fazendo com as crianças, começa a chamar a atenção deles. Então, às vezes é um instrumento específico que chama a atenção de um aluno, às vezes é uma música que chama a atenção, às vezes é um movimento que eu faço com o corpo, né, com a percussão corporal, e isso chama a atenção daquele aluno, e aí ele começa a participar, ele começa a entrar por ele mesmo, ele começa a entrar na roda. E aí o que eu faço? Tânia, de uma forma Isso, mais de forma. Isso. Aí eu percebo, ele gostou dessa música. Aí eu vou cantar com ele essa música. Ele gostou desse movimento, dessa percussão corporal. Eu faço com ele. Isso faz com que esse aluno se inclua na aula como um todo. Ele começa mesmo que de longe e aos poucos vai se adaptando às atividades. E aí, numa escola especial, é bem comum que a gente tenha poucos alunos e a gente consiga pensar em atividades mais individuais para esses alunos. É diferente de uma escola comum que tem 30 alunos, se a gente pensar numa escola reduzida, numa turma pequena, se tem menos alunos, tu consegue pensar em atividades adaptadas para cada um desses alunos. E como é que eu vou fazendo? Eu vou focando nessas atividades, nesses momentos, que eu vejo que o aluno está se incluindo, está feliz, está conseguindo realizar as atividades. E aí, o que acontece como quando, por exemplo, tem autistas na sala de aula, né? agora. Que é bem comum. Autistas, eu vejo muito que em algumas músicas elas têm um ritmo bem marcado.
E autistas, uma vez que eles aprendem esse ritmo, e alguns têm até facilidade para aprender quando o ritmo é bem marcado, eles fazem isso, eles levam isso para sempre, e eles têm até dificuldade se depois eu vou querer fazer um outro ritmo dentro daquela música, para eles já é complexo isso, porque eles têm tanto isso da rotina de fazer igual, que uma vez que eles aprendam, modificar isso é bem complexo. Uhum. Então, o que, que é uma das atividades que eu faço? Autistas, às vezes, gostam de uma música, de uma mesma música, né? Uma, ou duas, ou três, mas eles gostam daquela. O que, que é uma atividade que eu costumo fazer em quase todas as minhas aulas? Como são grupos pequenos, esses que eu trabalho, eu combino com eles. Ó, eu, Edson, professor, vou mostrar uma música para vocês. E aí cada um de vocês vai ter a oportunidade de ouvir e de pedir a música que goste. E eu costumo colocar ao longo das aulas. Então, eu, Edson, mostro uma música, por exemplo, um samba para eles. E aí a outra, a criança que gosta de Tô Nem Aí, por exemplo, uma música que ela me pede sempre, uma das minhas alunas. Aí eu coloco a música Tô Nem Aí depois para ela. E aí depois eu coloco a música daquele outro aluno. E aí isso vai ajudando com que, ele expanda o repertório dele, porque ele sabe que ele vai ter que escutar a música do colega ou do professor, e aí depois o professor vai colocar a música dele. Já Então, isso é trabalha a uma forma. atenção compartilhada, né, Edson? Já trabalha a ideia de atenção compartilhada, que ele tem, então, Isso, que esperar o momento dele, que é algo muito importante para as pessoas com autismo. sim. Eu costumo fazer isso, é bem habitual na minha sala, que eles conseguem entender que, ó, vai ter um momento que eles vão escutar a música do outro, e vai ter um momento que eles vão escutar a música deles. E assim, nessa forma, eu consigo ampliar o repertório musical dos alunos, que esse é um dos objetivos da educação musical, né? Ampliar o repertório. Com autistas, eles têm foco normalmente em uma música, em um repertório. Então, fazendo esse tipo de atividade, eles conseguem ampliar, né? Uma pergunta, e as atividades corporais, que como eu conheço teu trabalho, eu sei que tu trabalha Uhum. muito, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, como é que tu trabalha as atividades motoras, corporais, na tua aula ali de educação musical? Assim, a gente tem várias formas de trabalhar, né? O corpo, né, na aula de música, ele é fundamental. Tu pode trabalhar o corpo, né, com cirandas, né? Tu pode trabalhar o corpo com percussão corporal, tu pode trabalhar o corpo com, com a pulsação de uma música caminhando pela sala. Então, todas essas atividades tu pode realizar com o corpo. Como é que eu trabalho assim, para o aluno começar a ter essa ideia de usar o corpo ao longo de músicas? Eu penso em músicas que falam, num primeiro momento que falam, em bater palma. Ele vai estar escutando bater palma e eu bato palma junto com ele, no ritmo. E aí a música que fala, estrala o dedo, eu vou instalando. Eu começo nessa Imitação. relação, A com imitação é muito imitação. importante, a gente ensinar eles, né, a imitar gestos. Isso. Eu ensino, então, no primeiro momento, essa imitação de gestos, e tem um outro momento que a gente pode ser mais livre e a gente pode criar nossos gestos, a gente pode inventar, a gente pode pensar em outras possibilidades, ou de fazer sem uma música, sem nada no fundo. Fazer nós mesmos cantarmos e realizarmos uma sequência. E aí o que, que eu faço? Eu vou vendo o que, que os alunos consegue realizar. Porque um autista é bem diferente de um autista, de um outro autista, né? Então eu posso, com um, eu combino que ele faça uma coisa, e com o outro, né, eu vou combinar que ele faça outra. E eu, como professor de música, eu vou tentar que tudo isso se encaixe dentro de uma musicalidade. Perfeito. Edson, para a gente fechar, eu quero te fazer uma última pergunta. Tu tiveste uma experiência na estimulação precoce, trabalhando com mães e bebês. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa experiência. Tá? Com bebês é muito importante que os familiares, né, que é mãe, que é pai, que eles estejam engajados nesse processo. Esse trabalho que a Márcia está comentando foi uma oficina que eu fiz na escola, que nós damos aula, que cada mãe ou cada pai levou a sua criança para a escola e dentro de uns 30 minutos, mais ou menos, eu propus
uma série de atividades para as mães, para os pais se desenvolverem, né, junto com música, a criança. E aí tem todo um trabalho que a gente faz que a criança consiga buscar o movimento, que ela consiga escutar a música, mesmo bebezinho. Isso a gente está falando 6 meses, 1 ano, tinha vários bebês que tinham que escutar a música e a mãe começava a propor uma série de estímulos com caretas, com um toque no corpo, para que essa criança consiga, criança não, que esse bebê consiga escutar a música e, ao mesmo tempo, consiga, como é que eu posso dizer, realizar uma série de movimentos, de balbuciar, né? Que isso tudo é muito importante para o bebezinho. Então, se ela começa a balbuciar, a mãe começa a cantarolar para o bebê, ele tem Já é um muito processo mais. de imitação, né? Isso, Imitação facial, né? Que o bebê isso. faz. Então, se a mãe começa a falar de pertinho, uma série de cantigas, uma série de rimas com o bebê, ele tem muito mais possibilidades de, olhando aquela mãe, conseguir desenvolver a coordenação labial e tal. E isso vai, desde pequeno, ajudar com que esse bebê consiga se desenvolver da melhor maneira possível. Que bacana, foi lindo esse trabalho, realmente. Então tá, Edson, na verdade dá vontade de ficar conversando muito, muito tempo, mas a ideia do vídeo são vídeos curtos mesmo para o nosso canal. Então eu agradeço muito a presença do professor Edson Júnior, faz um grande trabalho lá no canal Música Infantil, que tá no link da descrição para vocês seguirem também esse canal e verem todas as atividades maravilhosas que o professor propõe. Quero te agradecer mais uma vez a tua parceria, estou sempre à disposição. E espero da gente talvez fazer um outro vídeo conversando sobre outros assuntos relativos à corporização do ritmo. Enfim, tem tantos assuntos que a gente pode conversar, certo? Muito obrigada, Edson. Com certeza. Um prazer estar aqui. A Márcia faz um trabalho maravilhoso também. A gente tem uma parceria e um busca sempre ajudar o outro. E eu também estou disponível para o que precisar. Estamos aí. Muito obrigado, prof. Deixem o seu like, pessoal. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, tanto no Música Infantil como aqui no Corpo e Autismo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.